Então, retomando a nossa reunião, nós então estamos aqui novamente tentando seguir adiante com as nossas investigações sobre inteligência humana, e com a alegria, né, de que o mundo foi descoberto, ao contrário do que afirmavam aí de que o mundo acabaria, ou talvez uma certa forma de pensar o mundo pode ter realmente acabado. E aí isso foi um processo resultante daquele esforço que vem sendo feito aqui por todos nós. Mas eu gostaria de pedir licença aos participantes da reunião hoje para tentar expor um exame que eu fiz durante essa semana sobre a teoria heptanimal de inteligência, que é o assunto que nós estamos examinando nesses últimos tempos aqui. Me parece que a questão mais importante assim, que nós precisamos organizar nos nossos debates aqui é tentar investigar um pouco melhor como funciona a inteligência humana, que é, em síntese, o instrumento pelo qual nós tratamos de todos os assuntos que dizem respeito à teoria do conhecimento. Então, o exame da inteligência humana é a base de todos os nossos estudos e que eu acho que é a questão central, então, precisa ser examinada. O que nós já temos, então, de ganhos das nossas reuniões? De que nós temos uma inteligência que funciona a partir de algumas estruturas. Que estruturas são essas? Primeiro, nós temos uma estrutura orgânica total, que é o homem, que é o sujeito, então, que investiga a teoria do conhecimento, e ao investigar a teoria do conhecimento, ele investiga a si mesmo. E esse homem é dotado de inteligência. Acho que ninguém duvida disso aqui. Então, esse é o primeiro ponto que nós não precisamos mais nos preocupar, pelo menos tendo uma base para partir adiante. Ou se nós temos um homem que é dotado de uma inteligência, como é que essa estrutura total funciona? Essa estrutura total tem estruturas parciais que funcionam conjuntamente para formar essa totalidade que é o homem. Quais são as estruturas parciais? Nós percebemos imediatamente nas primeiras investigações que fazemos que este homem total ele possui um sistema de inteligência que nós poderíamos denominar de sentidos, é um homem que sente. E este homem total também tem uma estrutura de inteligência que é uma inteligência racional. É um homem que pensa. O homem total, então, é um homem que sente e o homem que pensa. É necessário separar essas duas estruturas para tentar, então, compreender aquilo que nós precisamos compreender para levar os estudos adiante. Bom, se o homem, então, é o homem que sente e o homem que pensa, o que nós temos de problema para resolver aqui? Primeiro, tentar explicar como funciona essa inteligência que sente e tentar explicar como funciona essa inteligência que pensa. Porque, na verdade, esta inteligência que pensa funciona de forma diferente dessa inteligência que sente. Elas trabalham em conjunto. Não é possível separar. Mas é possível examinar em separado essas duas estruturas que compõem essa estrutura total. Bom, todos nós aqui concordamos, e eu acredito também que seja uma outra questão que seja consenso no âmbito daquilo que se estuda em filosofia, é uma afirmação célebre, que faz parte da introdução da crítica da razão pura, embora não estejamos, é óbvio, examinando aqui a crítica da razão pura, porque seriam tantas questões que precisariam ser esclarecidas que não valeria a pena trazer esse debate da crítica aqui. Mas o Kant faz uma afirmação no início do seu livro que todos nós concordamos. Todo conhecimento tem origem na experiência. Então, o que vem a ser esta experiência que o Kant diz que todo conhecimento tem origem nela, na constituição destas inteligências de sentido e de ideias, ou racional?
que nós podemos então identificar aqui? Bom, na inteligência de sentidos, então, é onde está situada a teoria heptanimal de inteligência. Porque a primeira tarefa da filosofia é tentar entender como funcionam os sentidos. Porque se todo conhecimento tem origem na experiência, a experiência do homem é o conjunto das suas sensações. Nós somos o que somos porque sentimos o mundo. Sentimos o mundo sob o ponto de vista orgânico. As sensações são reais, orgânicas, se comunicam com o conjunto orgânico do homem. Então, estas relações orgânicas entre o homem e a natureza produzem o que nós chamamos de sensações. É o primeiro acervo, então, que precisa ser investigado para verificar o que esse acervo depois vai representar na constituição daquela inteligência que é a de ideias. Aqui o homem constrói, então, a partir da racionalidade. Bom, na inteligência de sentidos, a teoria heptanimal, então, tenta apresentar a seguinte hipótese para que reflitamos sobre ela. Este ser humano que sente, ele sente a partir de um sistema de relacionamentos que nós precisamos separar agora em sentidos endógenos, e nós precisamos separar em sentidos exógenos. Essas sensações são produzidas dentro de um ambiente de sentidos endógenos e exógenos. Como isso funciona? A vida na natureza, ela existe porque algo que nós não sabemos explicar, de onde vem, qual a causa inicial, o que produz então isso, mas nós temos que reconhecer que a vida, ela é coordenada por duas instruções que nós podemos chamar de sentidos. São os sentidos da vida. Sobreviver a qualquer custo. A vida busca sobreviver a qualquer custo. Quando a vida não sobrevive a qualquer custo, ela falece. Ela desaparece. O segundo sentido, reproduzir-se permanentemente. Essa estrutura orgânica está permanentemente se reproduzindo. Essa reprodução orgânica e a busca da sobrevivência, agindo em conjuntos, então, conjuntamente, elas compõem a primeira parte do sistema de inteligência que o ser humano faz uso. Não é bom que se misture, mas apenas para deixar marcado aqui agora, um assunto que tem que ser tratado depois no exame da inteligência racional, estas duas sensações endógenas, dois sentidos endógenos, eles se apresentam para a inteligência racional do homem pelas sensações de dor e de prazer. Nós percebemos racionalmente isso através dessas duas sensações. Mas é uma inteligência natural que tem uma causa desconhecida, que o homem, desde sempre, em todas as religiões, em todos os espaços, aliás, em todas as religiões, sempre diz que estaria aí, então, a presença de Deus, seria essa causa inicial, que não nos é dado conhecer e nem queremos aqui investigar, porque fugiria aos limites dos propósitos do debate e, portanto, traria para cá um conjunto de outros elementos que só destruiriam a nossa tentativa de levar adiante os nossos estudos, mas então diríamos que essa causa inicial é desconhecida, que podemos chamar do que quisermos, inclusive de Deus, ou de ciência, ou seja lá a explicação, mas essa causa produz esse resultado. Um ser que busca permanentemente sobreviver e se reproduzir. Se reproduz organicamente enquanto células, tanto que no momento em que cessa essa reprodução orgânica, a vida desaparece. A morte é a cessação da reprodução, no ser humano, no indivíduo ou na vida. Essa inteligência endógena, então, ela agora, neste homem total, essa estrutura total chamada homem, que depois tem uma estrutura de inteligência chamada de ideias ou racional, que se comunica com uma estrutura de inteligência de sentidos. Nesta inteligência de sentidos, então, agora, existe uma inteligência exógena, um conjunto de sentidos exógenos, que são 5. A visão, o tato, o
o olfato, o gosto e a audição. Bom, antes de trabalhar agora, relacionar essa inteligência, então, endógena com a exógena, nós precisaríamos refletir um pouquinho a respeito desses cinco sentidos exógenos. Primeiro, nós temos 4 sentidos que são orgânicos nessa inteligência, nesses sentidos exógenos, e nós temos um que é de natureza lógica. Então, o tato, o olfato, o gosto e a audição são sentidos orgânicos. O homem, quando faz uso desses sentidos, ele faz uso porque é uma comunicação imediata entre ele, o homem, e o efeito produtor desta causa, a sensação, que é o que produz nos sentidos. Então, quando o nosso ouvido capta determinadas mudanças de ondas vibratórias nas partículas que fazem parte e que entram em contato diretamente, né, com o meu tímpano, esta captura dessas diferentes ondas produzidas pela vibração dessas partículas são recebidas então pelo meu tímpano e ele me produz uma sensação real, concreta, objetiva, total, com o elemento sonoro. Quando eu apalpo, que eu percebo que eu tenho contato corporal com um determinado objeto da natureza, eu tenho uma relação orgânica imediata, total, do meu corpo com aquele elemento da natureza. Quando eu introduzo alguma coisa no meu aparato gustativo, estas relações orgânicas que a minha boca estabelece com este elemento me produzem imediatamente uma sensação de gosto. Quando eu ouço, apalpo, gosto e... quando eu recebo através das partículas de oxigênio determinados elementos da natureza, esse contato com a minha narina é imediato e produz uma sensação de cheiro, né? Então eu tenho 4 relações que são orgânicas, são totais, elas têm sentido realmente, são sensações de sentido. O problema é que com a visão isso não ocorre. Se nós formos examinar um pouco como funciona a visão, nós vamos perceber que a visão, ela não tem sentido algum. A visão, na verdade, é uma relação de natureza lógica do meu cérebro com o meio exterior. A minha retina, ao receber informações através de diferentes ondas de luz, a minha retina, então, com esta informação, ela consegue produzir ou reproduzir informações no meu cérebro sobre diferentes cores e formas. Aquilo que nós chamamos de visão não é nada mais do que uma decodificação de uma informação que está composta num raio luminoso sobre cores e formas. O meu cérebro se apropria dessas diferentes ondas de luz e reproduz no ambiente do cérebro, então, informações sobre o meio exterior. Então, esses 5 sentidos exógenos, em que eu tenho 4 orgânicos e um lógico, eles têm a função agora de constituir aquilo que nós chamamos de racionalidade, de constituir este sistema de ideias. É eles que vão compor agora a inteligência do homem que permite o homem pensar. De que forma? Relacionando sensações no espaço. Esta inteligência endógena, que agora vai fazer uso de relacionamentos naturais que permitem a sobrevivência e a reprodução, que nós não sabemos, então já dissemos que não sabemos como funciona e que nem temos o propósito aqui de explicar, essa inteligência vai, então agora, em conjunto com esta inteligência que se comunica organicamente e logicamente com o homem, fazer o quê? Relacionar sensações no espaço. Então, a inteligência endógena que me governa, que me faz agir, que me faz ser o que sou, enquanto ser orgânico, né? Essa inteligência não te permite pensar, ela apenas te permite sentir, por isso que ela é endógena, né? Essa inteligência endógena, com a inteligência exógena, elas acabam estabelecendo um sistema de relacionamentos que te permite agora, então, relacionar sensações no espaço. Então, tudo aquilo que chega organicamente ao meu corpo e que é ordenado logicamente através da visão, que me permite, então, pôr em ordem, ordenar este mundo de sensações,
com a ajuda da visão, ordenando então essas 4 sensações orgânicas, com as 2 também orgânicas, mas endógenas, nós vamos ordenar sensações no espaço e vamos compor aquilo que nós chamamos então de experiência. A experiência da qual Immanuel Kant fala na introdução da Crítica da Razão Pura, então, não é nada mais, nada menos do que um conjunto de ordenação de sensações no espaço. Alguém, Paulo aqui me provocaria dizendo, e no tempo, eu diria no espaço. Porque se nós formos examinar agora este sistema todo, que compõe aquilo, no qual o homem é uma parte, que nós chamamos de universo, o universo não é nada mais, nada menos do que um conjunto de fenômenos que se processam no espaço. Espaço do qual nós fazemos parte. Os nossos antepassados fizeram parte. Os mais remotos seres fizeram parte. E este processo que se desenvolve no espaço, do qual nós estamos participando neste momento, é um fenômeno natural que nós não sabemos também explicar a causa inicial, como não sabemos explicar a causa inicial dos sentidos humanos, provavelmente não conseguiremos dar o resultado final. Uma tentativa, que foi a de ontem, né, que afirmavam que os maias teriam conhecimentos e que com o fim do calendário findaria uma época, e que, portanto, ontem teria sido então o fim desse mundo, né? Se a explicação fosse de fim enquanto processo total, universal, fracassaram. O mundo continua organicamente, processo, como fenômeno que se propaga no espaço, continua aqui. Mas vocês vejam, olha, que eu agora fazendo uso de uma categoria de inteligência que não se presta para o que queremos tratar. Vocês percebam, examinem, ordenem essas questões para vocês perceberem que não é muito difícil entender como funciona a inteligência humana. Os processos que compõem esse conjunto de relações que nos permitem pensar. Porque pensar é relacionar. Nós pensamos porque relacionamos. E nós pensamos porque relacionamos racionalmente. Antes de relacionar racionalmente, nós relacionamos organicamente. Estas relações orgânicas são produzidas como? É isso que eu tenho tentado explicar na teoria heptanimal, o sistema heptanimal de inteligência. Estas relações orgânicas entre, então, as instruções que o cérebro, que essa vida possui, para que eu possa sobreviver e me reproduzir permanentemente, elas são resultantes das relações orgânicas que ocorrem entre essa inteligência exógena e a inteligência endógena. Elas se relacionam organicamente e governam o homem. O homem é resultado, as ações humanas, então, são resultados das suas experiências. Nós somos frutos das nossas experiências. Somos resultantes das nossas experiências. Por isso que os homens são diferentes. Porque se os homens tivessem exatamente as mesmas experiências, eles seriam exatamente iguais. Mas como é impossível termos exatamente as mesmas experiências, porque neste processo chamado universo ocupamos lugares diferentes no espaço, nós sempre seremos diferentes. Sempre seremos diferentes. Porque por mais que estejamos agora, neste momento, participando de um mesmo conjunto de acontecimentos fenomênicos, que são compostos por uma série de conjuntos de outros fenômenos que compõem aquilo que somos nós, todos nós aqui estamos ocupando espaços diferentes. E, portanto, mesmo a experiência que estamos tendo aqui, toda ela está sendo completamente diferente para todos nós. Então, mas nós temos um conjunto, um sistema que funciona da mesma forma. Embora sendo todos nós diferentes, nós funcionar no sentido de esses componentes orgânicos, estruturais que compõem aquilo que todos nós somos enquanto seres humanos, eles são os mesmos, absolutamente os mesmos. Os processos são todos os mesmos. Então vocês vejam que se a filosofia imaginou, o ceticismo contribuiu muito para isso, de que jamais o homem conseguiria resolver esses problemas, a mim
me parecem totalmente resolvidos, completamente resolvidos. Eu realmente imagino que esse esforço que é resultante daquilo que nós estamos fazendo aqui, que é essa tarefa de buscar pensar, e que eu tenho feito subjetivamente e individualmente, eu acredito que consegui superar essa dificuldade. Então, o que eu traria para vocês hoje aqui como provocação, para tentarmos levar as nossas discussões um pouco mais adiante, é um exame que eu fiz agora, da última reunião até hoje, sobre essa natureza, quais são as relações utilizadas, então, por esse sentido visual, na composição daquilo que nós chamamos de ideias sobre o mundo. Porque se nós temos 5 sentidos exógenos, e a função desses 5 sentidos exógenos é ordenar sensações do espaço, e ao ordenar sensações do espaço nós então começamos a compor aquilo que nós chamamos de racionalidade, ou de capacidade de pensar. Eu comecei a pensar esta semana sobre a questão da visão, e acabei me dando por conta, então agora é uma provocação apenas que eu quero trazer aqui, porque realmente eu ainda pretendo levar esse estudo um pouco mais adiante, e ele é complexo demais para iniciar numa parte final aqui dessas nossas discussões. Eu me dei por conta de que as estruturas, o sistema de relacionamento que eu utilizo para compor a minha inteligência racional através da visão, ela funciona da mesma forma da inteligência que eu utilizo para compor o meu sistema de ideias através da fala. Então, a fala, a comunicação verbal que nós estamos utilizando aqui agora como um instrumento de tentativa de encontrar um sistema de sentidos idênticos, não, porque os sentidos humanos já chegamos a essa conclusão que eles são diferentes, porque as experiências são diferentes, né? Mas a fala tem um propósito de criar um sistema de relacionamento com os sentidos humanos, ou com essas experiências humanas, para compor um ambiente de comunicação entre os diferentes indivíduos ou sujeitos. A fala não é um assunto que tenha ainda sido suficientemente examinado ou examinado aqui no grupo de estudos, porque propositadamente nós deixamos esse tema fora ainda das nossas discussões, porque até hoje todo o esforço tem se voltado para entender como funciona a inteligência humana, e a fala agora faz parte da ação humana, embora resultante dessa inteligência, a fala resulta da ação do homem. Eu vou me aventurar então, pela primeira vez, tentar expor rapidamente algumas ideias sobre como funcionaria a fala, porque eu encontrei uma semelhança nas reflexões que eu venho fazendo, muito parecida com as estruturas utilizadas pela visão. Como funciona a visão então? A retina humana recebe raios de luz. Estes raios de luz, eles se apresentam para a retina humana como diferentes tamanhos de ondas luminosas. Esses diferentes tamanhos de ondas luminosas, eu falo em tamanho de onda luminosa porque é a referência que as ciências da natureza utilizam até hoje. É possível que seja necessário ainda investigar, sob o ponto de vista dos processos fenomênicos, um pouco melhor as informações que temos sobre os dados utilizados pela retina. Mas o que temos hoje então é isso. Diferentes ondas luminosas são decodificadas pela retina, e esta decodificação que a retina faz é enviada para o cérebro, e o cérebro então reproduz, a partir destas informações, diferentes ondas luminosas, a ordenação de espaços e cores daquilo que a informação luminosa trouxe até o meu cérebro. Então o meu cérebro, fazendo uso da retina, que vai fazer essa leitura e decodificação, a retina vai enfiar então para o meu cérebro essas informações, e o meu cérebro vai tentar produzir agora uma réplica, seria assim dizendo, né, daquilo que essas informações luminosas trouxeram, e vai ordenar então no espaço. A retina produz isso.
Só que a informação luminosa, o raio luminoso, ele não traz informação alguma, a não ser diferentes comprimentos de ondas luminosas. Eu vou precisar agora, o meu cérebro vai precisar agora, para produzir então estas informações, ou reproduzir aquilo que eu chamo então de experiência, ele vai buscar lá na inteligência de sentidos as informações. O cérebro então vai buscar uma referência entre esse conjunto de informações compostas por diferentes comprimentos de ondas luminosas. Ele vai relacionar essa informação com outra informação que eu tenho lá no meu conjunto de experiências da minha existência no mundo da natureza. Onde essa informação está armazenada? Na inteligência de sentidos. A inteligência de sentidos compõe uma memória das sensações. A memória das sensações também, ela está toda ela relacionada entre si. Porque as sensações nunca são sensações únicas. Elas compõem o resultante da associação entre a inteligência endógena e a exógena com aquilo que, sob o ponto de vista da organização de sensações do espaço, representa, então, o sentido humano. O sentido do homem, a memória do sentido, é resultado das relações estabelecidas entre essa inteligência hepta-animal. Quando a informação chega através da retina, então, é decodificada pelo cérebro, esta ordenação no espaço é relacionada à sensação de sentidos. Então, o mundo só tem sentido para mim, que eu vejo, quando eu encontro do meu acervo de sensações alguma experiência. Então, por exemplo, o fogão. Um fogão a lenha, que eu esteja vendo ele por um ângulo que não me permita enxergar a boca do fogão, é um fogão. Agora, o fogão com o fogo aceso é um fogão que produz calor. Na minha inteligência de sentidos, essa ideia que o fogão me produz, quando ele chega na minha inteligência, decodificado pelo meu cérebro, é imediatamente associado ao fogão. Agora, depois, para associar o fogão aceso ou desligado, eu vou depender de mais informações, que é com relação à presença do fogo dentro desse fogão. Então você veja que eu estou relacionando o fogo, o fogão, a uma sensação. Isso eu faço através da visão. Então a visão só me permite entender o fenômeno da natureza quando eu associo ele a uma sensação produzida nesse sistema composto, né, que o homem tem, que se chama inteligência de sentidos. A fala age da mesma forma. A fala, ao invés da retina agora, que decodifica diferentes comprimentos de ondas luminosas, a fala, ela faz uso do meu tímpano, que recebe vibrações sonoras com diferentes comprimentos de ondas sonoras. E esta reprodução de ondas sonoras, ela é utilizada pelo cérebro para organizar sensações no espaço. Essa ordenação de sensações no espaço é novamente uma relação entre a fala, aquilo que eu digo de sentido da fala, com o sentido da sensação orgânica que está presente nessa memória de sentidos. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, a uma pessoa, se nós não tivermos nas nossas sensações nenhuma associação de sentido àquela fala que é o nome da pessoa, nós não temos ideia da pessoa que a fala busca representar. Então eu falo aqui, João Carlos Pedroso de Oliveira Moraes dos Santos. Isso é apenas um conjunto de sensações orgânicas que chegam no meu tímpano através da fala. Por enquanto, a não ser esse conjunto de informações orgânicas, eu não tenho absolutamente nenhum sentido nessa fala, porque falta o sujeito, falta o indivíduo que esteja vinculado nessa fala. Se nós apresentarmos um indivíduo aqui e dissermos, esse é o João Pedro de Oliveira, com o nome todo completo, todos nós agora vamos associar um sentido a este sujeito e a uma ideia. Bom, só que este sujeito, esse sentido e essa ideia é produzido pelo quê? A mesma relação que a identidade visual, por exemplo, o cérebro humano que vai pegar a imagem, que vai capturar a imagem do indivíduo através da retina, decodificando diferentes ondas luminosas, ele vai
produzir no ambiente da inteligência, relacionar no ambiente da inteligência, o mesmo indivíduo que essas diferentes ondas sonoras que se apresentam para o tímpano também vai associar. Então vocês vejam que tanto a fala, o sistema de relacionamentos que a inteligência humana faz uso entre a inteligência de sentidos e a inteligência racional, que a fala faz uso, é a mesma da visão. Com a diferença de que a visão ainda, ela tem mais um outro problema para ser resolvido. Porque enquanto a fala tem um determinado limite espacial que se apresenta, apesar de que agora com o rádio, com a televisão, com a transmissão sonora, as duas situações ficam praticamente idênticas, né? Mas nós vamos perceber o seguinte, que o indivíduo, por exemplo, quando o Paulo chegar e dizer aqui, esse aqui é o Hélio, esta informação sonora que o Paulo apresenta, ela é quase imediata aos meus tímpanos. Ela demora um determinado tempo, mas ela é quase imediata. Só que a visão não. A visão, a depender do sistema ou do objeto que eu estou tentando examinar, a visão pode tratar de informações que se encontram a distâncias extraordinárias, que precisaríamos aguardar uma imensidade, né, de tempo, que são diferentes. O tempo, na verdade, é sucessão de processos no espaço. O tempo em si não existe, né? Eu já sempre disse isso. O tempo foi uma invenção da ciência e da filosofia para explicar ou para pôr em ordem certas coisas que não estavam suficientemente claras. O tempo, na verdade, são relações entre fenômenos no espaço. Por mais que eu utilize de critérios, que eu refine meus critérios, eu ainda assim vou identificar mudanças de partículas, como na escala subatômica, entre diferentes espaços. Esse é o tempo. Mas eu vou encerrar, porque até para dar oportunidade para todo mundo falar, acho que estou falando há muito tempo e eu mesmo me canso, e é muito exaustivo expor todo esse sistema de uma vez toda, até porque ele precisaria de muitas outras explicações que fazem parte desse sistema todo, mas o que eu gostaria de dizer para vocês todos é isso. Eu descobri algo muito novo para as nossas investigações, os nossos estudos, e essa descoberta tem a ver, então, sobre os relacionamentos que são utilizados pela visão para compor aquilo que nós chamamos de inteligência racional e, particularmente, para compor aquilo que nós podemos denominar de capacidade de imaginar o mundo. Porque a nossa capacidade de imaginação, ela está associada agora à associação desses diferentes comprimentos de ondas luminosas, que nós podemos agora, associando umas às outras, abandonar os comprimentos diferentes de ondas luminosas e utilizar só os dados do cérebro agora para imaginar o mundo. A capacidade do homem de crer, que é talvez a mais importante de todas as capacidades, que nos separa do mundo animal. O homem é homem porque crê. Se nós deixássemos de crer, nós passaríamos a ser iguais aos demais animais. Então essa capacidade de crer é produzida pela inteligência, com auxílio da inteligência visual. Não é só ela. Obviamente tem uma série de fatores. Nós somos diferentes na natureza com os demais seres vivos, porque temos competências e estruturas orgânicas completamente diferentes. A prova está, inclusive, uma das mais evidentes, que não precisa nem justificar, é a diferença do tamanho do nosso cérebro, que é o sistema que compõe um sistema central de organização da inteligência racional e de sentido, que depois coordena a ação humana, né? Basta examinarmos as diferenças entre os tamanhos dos nossos cérebros para perceber que nós temos uma estrutura de inteligência diferenciada, mas que, se nós formos examinar em certo sentido, uma boa parte dela ela é igual em todos os animais. O sistema hepta-animal de inteligência, numa boa parte, ele é, quem sabe até, diria eu, na quase sua totalidade, é a mesma entre todos os seres animais. Essa é a razão pela qual o nome de sistema hepta-animal de inteligência, porque senão eu poderia dizer sistema hepta-humano de inteligência, né? Eu fiz a escolha de hepta-animal porque essa inteligência não é apenas do homem, é a inteligência animal que funciona assim. A inteligência do homem, ela se diferencia quando ela passa agora a compor essa inteligência racional, ou inteligência de ideias, ou inteligência moral, que são ideias praticamente idênticas, a depender do onde vão ser feitas, então agora vai ser feito o uso,
que é usado pelo homem. Desculpe se eu falei demais, por favor, eu deixo com vocês um pouco a palavra, até para perguntar se é que eu possa responder alguma coisa aí. E aí, filhote? Conseguiu entender? No início não dá para entender muito bem, né? Demora um pouco para entender. É bem complexo, né? É complexo. O tema é complexo, precisa de bastante dedicação de todos nós. É verdade. Você é silêncio, o cara fica se concentrando, escrevendo, talvez. Mato, ir no meio do mato. Esquema no meio do mato. No meio do mato. Não tem outro lugar para pensar sobre isso a não ser no meio do mato. Porque nós precisamos primeiro nos reconhecer enquanto seres orgânicos. É o ponto de partida. A vida só existe na natureza porque há uma capacidade natural de entendimento dos seres vivos. O ser é ser vivo porque ele tem uma capacidade natural de entender o meio em que vive, para se relacionar no meio em que vive. Então, lembro que já fui... Até as bactérias. Pois é, eu diria isso agora. Já fui ironizado aqui no grupo de estudos há tempos idos. Acredito que hoje ninguém se atreveria a fazer o mesmo, porque em as primeiras descobertas que eu fiz, que foram ainda lá em 2006, foi quando eu me dei por conta, e eu dizia isso, sob muita crítica, de que em certo sentido o homem e a ameba são iguais. Nós precisamos reconhecer isso. Ah, sim. Em certo sentido. Que certo sentido é esse? Há nos dois, no homem e na ameba, uma capacidade natural de entender o meio em que vivem. A ameba, para poder formar os seus pseudópodos e se apropriar do elemento orgânico que então vai produzir a existência da vida nela, e o homem, para poder sobreviver e se reproduzir. Tanto a ameba quanto o homem buscam permanentemente a sobrevivência e a reprodução. E então, nos dois, nós vamos encontrar o primeiro dado que vai constituir então a vida na natureza. Capacidade de entender o meio em que vivem. Essa capacidade está presente na ameba e no homem. Da ameba ao homem, agora, existem estruturas orgânicas distintas, diferentes. Estas estruturas orgânicas distintas, diferentes, que existem entre a ameba e o homem, é o que vai compor aquilo que nós chamamos, então, no nosso mundo civilizado, como escala da evolução. Entre a ameba e o homem, há, então, diferentes estruturas. O que eu tentei explicar hoje aqui é parte dessa estrutura que eu acredito encontrar no homem e numa boa parte dessa escala evolutiva. A teoria, pelo menos a estrutura endógena da busca da sobrevivência e da reprodução está lá na ameba. Acho que nenhum cientista, nenhum pesquisador se atreveria a dizer que a ameba não busca a sobrevivência e a reprodução. Agora, até chegar ao homem que vê, cheira, apalpa, sente gosto e ouve, né, tem então a constituição de um complexo desenvolvimento de um sistema de estrutura. Ao chegar então a este ser que sente, ouve, vê, apalpa e gosta, tem agora o desenvolvimento de uma estrutura orgânica extremamente complexa que esse processo evolutivo constituiu, que é então agora o homem, que é o cérebro humano. Por isso que toda a filosofia sempre tentou desvendar o cérebro. E desvendar o cérebro não é muito difícil. O Instituto do Cérebro, aqui em Porto Alegre, comandado pelo professor Ivan Esquerdo, tem feito descobertas extraordinárias. O professor Atahualpa Fernandes, um pesquisador em relação ao qual tenho grande respeito e consideração, que está nas Ilhas Baleares, estudando inteligência e direito, já percebeu nos estudos lá de que quando o homem pensa sobre determinadas matérias, ele utiliza certas regiões diferentes do cérebro. Então o cérebro humano
na verdade, é o resultante de um sistema orgânico total que vai compor, então, aquilo que nós chamamos de inteligência racional, que vai ser um sistema de relacionamentos que vai ser utilizado para coordenar o que agora? Então, a ação humana. O homem que age, então, é um homem total. Vocês percebam o seguinte, se nós formos, então, examinar agora essas estruturas, eu iniciei dizendo que nós tínhamos uma estrutura total chamada homem, que essa estrutura total era composta de estruturas parciais, que era o homem que sente e o homem que pensa. Então vocês percebam que tem o homem então que sente, o homem que pensa, e o homem total agora então é o quê? O homem que age. Porque o homem total é a reunião do homem que sente e o homem que pensa. E esse homem total, que é o homem que age, agora é o homem que vai fazer uso então de um sistema de sensações e de relações, que nós chamamos de ideias, para coordenar aquilo que nós chamamos de ações. A fala é uma ação. Eu estou agindo aqui enquanto falo. Na verdade, aqui está o homem total. Esse homem total que sou eu, se volta através da ação para o quê? É possível, através da ação, examinar o homem parcial, a estrutura parcial, que é o homem que sente, e a estrutura parcial, que é o homem que pensa. Então, esse homem que age agora, ele age a partir do que, então? Das coordenações orgânicas compostas nesse conjunto de relacionamentos que fazem parte do cérebro humano. Por isso que nós falamos em educar o homem. O que nós fazemos na educação humana? Nós, nessa estrutura que é o homem que pensa agora, nós vamos constituir um sistema de relacionamentos que vai coordenar a ação desse homem que age. Porque a partir da prática de rituais, ou a partir da prática de associação verbal, ou a partir da prática de associação visual, através de imagens, eu educo esse sujeito a produzir relacionamentos que vai coordenar a ação no plano da natureza. Por isso que eu brinco dizendo que, se nós queremos fazer uma revolução na educação, o primeiro passo é educar todas as crianças, mas de forma rigorosa, a obedecerem à faixa de segurança. O dia que uma criança passar a obedecer à faixa de segurança enquanto coordenação orgânica da sua estrutura neuronal, que coordenação dela, ela aprende a utilizar essa espécie de inteligência e ela vai agora, fazendo uso do mesmo sistema de inteligência, agora ela vai aprender a ordenar a ação através de outras instruções. Então, o cérebro humano é um mecanismo extremamente simples de funcionamento. Por que a educação fracassou até hoje? Essa provocação maravilhosa que a RBS aqui no estado do Rio Grande do Sul vem fazendo, né, de fazer perguntas sobre a educação. Por que a educação, então, ela fracassou? Porque, na verdade, nós, quando dizemos que educamos as crianças, os nossos filhos, nós matamos a curiosidade. Nós produzimos um mundo, um pacote de mundo, né? Um mundo meio fast food, porque boa parte dele não tem coerência com as sensações dessa criança que vai fazer uso da educação. E nós, então, vamos fazer... Toda a pergunta, toda a curiosidade que essa criança tem, que a curiosidade é um instrumento da educação, nós vamos tentar matar a curiosidade dela, apresentando respostas que não têm relacionamento algum entre a inteligência de ideias e a inteligência de sentido. A criança resiste no início, ela continua fazendo perguntas, né? Num determinado momento ela abandona, desiste, porque afinal de contas as respostas são sempre as mesmas, e quando ela deixa de pensar sobre o assunto, nós dizemos que educamos as nossas crianças, quando na verdade destruímos a capacidade de aprender. Porque nós temos que reconhecer que nós, seres humanos, vamos ter que conviver. Eu, pelo menos, já aceito isso com a maior naturalidade. A vida toda com um monte de dúvidas. Não sei de onde vim. Não sei para onde vou. Não consigo explicar quais as causas que constituem o universo. Não conseguirei explicar qual é o resultado final desse universo. Então, me resta fazer o quê? Entender aquilo que é possível entender. E entender aquilo que é possível entender. O que é possível? Ora, pelo menos, examinar um pouco melhor aquilo que eu chamo de sentidos ou de sensações, para saber como eu faço uso desses sentidos e sensações na constituição das ideias que eu tenho do mundo. Porque eu ajo a partir das ideias que eu tenho do mundo.
Então eu preciso aprender a fazer o quê? A relacionar adequadamente. As minhas ideias do mundo, preciso encontrar um mínimo de concordância com o mundo dos meus sentidos. Então a educação precisa descobrir que pensar é relacionar. E antes de relacionar no mundo de ideias, é necessário relacionar no mundo de sentidos. Então, muito melhor do que educar uma criança sobre astronomia mostrando uma folha de papel, é mostrando a Lua. Nós temos equipamentos que permitem às crianças enxergarem Marte, ou receberem informações luminosas para ordenar, porque Marte, como tal é, né? Dizem que mandamos algumas sondas para lá. Espero que não seja mais uma campanha de propaganda tecnológica, né, sobre ciência no mundo. Mas o que nos resta, pelo menos por hora, na educação das nossas crianças, é darmos para elas a possibilidade de colocarmos em ordem esse complexo universo que compõe pelo menos aquela parte que nós conseguimos, através da ciência, identificar. Porque é mais fácil entender as fases da Lua olhando para a Lua do que olhando para um papel. E as crianças passam todo o ensino de astronomia na escola sem nenhuma noite sequer saírem no pátio da escola para tentar entender como funciona a Lua em relação à Terra. Tanto que todos nós, quem não tem dificuldades, pega qualquer criança em qualquer fase da educação numa escola de ensino médio, concluindo o ensino médio, e peça explicações sobre o movimento da Lua. Elas vão dizer de cor, mas se agora me diz que Lua é essa ali fora, ela não vai saber identificar. Dificilmente vai saber identificar isso. Porque nós não educamos, nós estamos deseducando. Eu creio que essas contribuições aqui do grupo de estudos têm condições de ajudar muito a educação. E que, aliás, eu acho que precisamos conversar um pouco sobre essa questão aí nas nossas próximas reuniões. Poderíamos garantir que os seres animais, separando o homem, os outros animais não teriam inteligência racional? Não é bem isso. O problema todo é que a racionalidade humana, como tal, e que nos permite, então, chegar ao nível de desenvolvimento de uma fala, que é o principal instrumento que nos permite, então, agora, o relacionamento em comunidade, é que nosso cérebro, diferentemente do cérebro do animal, imagino eu, nós temos a capacidade de produzir ideias a partir de memórias. Novas ideias. Mas poderíamos garantir que os animais não conseguem fazer essa relação? A inteligência que o animal utiliza na vida comunitária dele no grupo é a mesma nossa. Se você examinar o comportamento de um cão na matilha, ou mesmo conosco, né? O meu cão em casa pelo menos sabe já perfeitamente o horário que eu vou colocar ele para o canil. Quando eu estou saindo. E ele, quando ele percebe o movimento de como eu ajo em relação ao carro guardando coisas, e ele percebe que ele está prestes a ser recolhido pelo canil, ele se manda. Ele antevê uma ação minha e adota um comportamento a enfrentar essa minha ação. Então, essa inteligência que ele utiliza é a mesma que o meu filho utilizaria, que eu utilizo, que a mulher, minha família, qualquer outra, você utilizaria. Então, nós somos iguais. O problema, a única diferença, o cão só não é homem porque ele não crê. Se eu considero, não leva, dessa vez estou guardando aqui. Ou ele porque não concorda com as ideias. Não, é porque ele não tem essa capacidade de crer. Porque se ele acreditasse em mim, né, eu posso enganar ele. Eu posso simplesmente não deixar que ele perceba aquele conjunto de ações que compõem as minhas atitudes, que resultarão num ato final que colocar ele no canil. Eu posso enganar mudando as ações. Né? Eu posso fazer isso, indo lá com um alimento, né? Ele acha que eu vou alimentar ele, então eu pego e levo para o canil. Mas aí eu enganei. Mas se eu levar um conjunto de ações que eu adoto em determinadas vezes, depois de uma certa vez que eu dou alimento, quando ele percebe que eu estou trazendo o alimento e que o conjunto de ações compõe aquela que no resultado final será colocar ele no canil, ele já não vem buscar também o alimento. Ele já descobriu isso. Então há uma inteligência, isso eu venho dizendo. Aliás, essa questão, ela para mim já está mais do que resolvida desde 26 de agosto de 2006. Que foi quando eu descobri então essa questão fundamental a respeito
da existência de um sistema de entendimento natural entre os seres vivos. Que eu acho que é o ponto de partida dessa investigação, porque a filosofia tradicional, ela tentou imaginar um mundo, e imaginou que seria possível imaginar um mundo além, inclusive, da própria realidade, para depois voltar e descobrir o mundo de acordo com essa imaginação, e isso fracassou. A analítica transcendental, utilizada por Kant e utilizada pela filosofia tradicional, que é uma analítica das ideias, é impossível você analisar ideias sem que antes essas ideias tenham sido produzidas através do aparato, que é o sistema de inteligência do homem. Ora, se o conhecimento tem origem na experiência, nós estamos concordando com isso, né? Então é óbvio que todas as ideias, elas estão alicerçadas no quê? Em um conjunto de experiências. Essas experiências são o quê? São as verdades. Todos os seres humanos são dotados de um conjunto de verdades que lhes servem de guias. Estas verdades, utilizadas pelo homem, são as suas experiências. As minhas experiências são as minhas verdades. As nossas experiências são as nossas verdades. Como as nossas experiências são individuais, então a verdade é sempre individual. Não existem verdades universais. O que nós temos de universalidade aqui é a capacidade de pensar. A capacidade de pensar é o quê? É a capacidade de relacionar. Então, se todos nós somos dotados da capacidade de relacionar, então nós temos agora uma universalidade, que é o homem faz uso de um sistema de inteligência e a capacidade de pensar. Se a capacidade de pensar é a capacidade de relacionar, nós temos então a capacidade de relacionar. Relacionamos o quê? Bom, a primeira descoberta que nós fazemos é que nós relacionamos sensações. As nossas verdades são sensações que nós relacionamos no espaço e que compõem as ideias das nossas verdades, então. Vocês vejam que nós temos as verdades, que são as nossas sensações, a memória das nossas sensações. E nós temos agora, da memória das sensações, nós temos as relações que nós produzimos nessa ideia racional destas sensações. Estas relações das sensações, então, podem ser retiradas agora, as nossas verdades, desse ambiente. Restam o quê? As relações. Como é que eu descubro, sabe, essa competência humana? Quando eu reflito sobre a natureza do juízo matemático. Na matemática eu relaciono relações e não coisas. Então, se eu relaciono relações, eu produzo agora, com a ajuda de um sistema de signos, um sistema matemático. Os signos representam, então, as relações matemáticas. Então, das relações sígnicas, eu produzo todo um sistema que nos permite perceber, então, que nós temos certezas. As certezas são universais. A matemática é a prova de que nós temos certezas. E todos nós que formos refletir sobre a matemática vamos chegar aos mesmos resultados. Se todos nós chegamos aos mesmos resultados, nós temos então um ambiente agora de certezas. Temos verdades, temos certezas. E agora, da memória das nossas verdades e com o auxílio das nossas certezas, nós produzimos ideias das nossas verdades. E as ideias das nossas verdades, elas também podem ser ideias de ideias, que não tenham verdades. E as ideias das ideias, ou mesmo as ideias das nossas verdades, são as nossas crenças. Porque se eu tenho um sistema de inteligência que é racional, que é produzido através apenas de relações, este sistema de relacionamentos, ele está vinculado a um sistema de sentidos. No sistema de sentidos estão presentes as verdades. Então eu tenho ideias que são relações das minhas verdades. Agora, as relações das minhas verdades já não são as minhas verdades, porque as minhas verdades são os sentidos. Então agora eu passo a produzir aqui nas ideias, junto com as minhas ideias que eu imagino serem todas elas de verdades, as minhas crenças. E as crenças que eu construo, elas normalmente são construídas coletivamente. O indivíduo nunca produz crença sozinho. Então, por exemplo, aquilo que eu chamo de ciência da natureza é uma crença que um grupo de indivíduos desenvolveu a respeito da natureza. Então, ponto de fusão, de propulsão, teoria gravitacional, velocidade da luz,
todo esse sistema de informações que eu digo que são científicas, na verdade são crenças que eu tenho sobre fenômenos da natureza. Por quê? Porque quando eu penso sobre a natureza, eu só consigo pensar sobre as minhas sensações. Só que a natureza é composta de muitos outros fenômenos que estão muito além das minhas sensações. E na medida em que eu vou descobrindo esses novos fenômenos, eu tenho que reformular a minha ciência, que é a prova de que ela não é certeza, que é a prova que ela é uma crença. Então vocês vejam, naquilo que eu chamo de científico, naquilo que eu chamo de crenças está o quê? A ciência. E não apenas a ciência, está também agora aquilo que eu produzi como crenças sobre as minhas verdades. Então, esse assunto não é, até porque nós já vamos encerrar a reunião agora, mais uma vez, eu gostaria que a gente pudesse ter compartilhado mais, mas o tema é complexo, e eu acabo me empolgando e falando praticamente sozinho. Mas essa questão das ideias de verdade, certeza e crença são fundamentais, facilmente explicáveis, se entendermos o que significa realmente a teoria heptanimal de inteligência. A teoria heptanimal de inteligência é a que demonstra de que pensar é relacionar. E que há um relacionamento orgânico de sentidos e que há um relacionamento orgânico de ideias. Os dois funcionam organicamente. Mas os dois funcionam com estruturas diferentes. E a existência dessas duas estruturas diferentes interagindo é que vão agora compor a estrutura final, que é o homem racional, que é o homem civilizado, que é o homem que somos, que é o homem que pensa e que é o homem que crê. E crendo se separa do mundo da natureza animal para ser o homem. Então o esforço em retirar as crenças desse ambiente, ou pelo menos entender o que são crenças, a razão pela qual esta placa está ali não é por acaso, né? Proibida a entrada de crenças. A placa está ali porque realmente a grande tarefa nossa na filosofia é deixarmos fora desta análise as nossas crenças, porque o dia que formos para as nossas crenças, nós podemos abandonar a tarefa filosófica, porque daí ela perdeu sentido. A crença não tem sentido, a não ser como memória ou produção de novas ideias a partir da memória dos meus sentidos. Essa grande questão que foi levantada já por Descartes, em 1634, quando ele se deu por conta de que toda vez que formos trabalhar ou tratar na filosofia dos sentidos humanos, nós vamos ter que estar sempre sujeitos à dúvida. Porque as ideias estão num ambiente, numa estrutura, as sensações estão em outro. E quando o âmbito da filosofia é o âmbito das ideias. E quando eu tenho ideias, eu tenho dúvidas.